5 camisas da Adidas para o Mundial do Qatar 2022. As principais seleções das 3 listras chegam com força e trazem toda a história para que os gramados do Qatar fiquem ainda mais lindos e mais recheados ao lado da Al Hilal. Vamos lá, é Copa do Mundo, é Futebol Live, tamo junto! Salve, salve boleirada, começando mais um Mantos Sagrados e falando de Copa do Mundo. Nada melhor do que falar de seleções, né? E quando a gente lembra de seleções, lembra logo das 3 listras. As 3 listras da Adidas que são tão tradicionais e tão vencedoras na história dos mundiais. Hoje eu vou trazer para vocês as 5 camisas das principais seleções que a Adidas vai lançar para o Mundial e já apresentou para o público durante todo esse mês aí de agosto, setembro. A gente vai falar da Argentina, a gente vai falar da Alemanha, vai falar da Espanha, do México e do Japão. São camisas com muita história e camisas que trazem todo o repertório de seleções que já foram campeões e de seleções que buscam o seu primeiro título mundial e quem sabe o Qatar seja esse destino, esse lugar onde a jornada dos grandes campeões acontece a cada 4 anos. A primeira camisa que a gente vai falar para vocês é da Argentina. A tradicional bicampeã, a Albiceleste, né, a Argentina, chega para esse mundial trazendo toda uma inovação em relação à sua camisa reserva. Vamos falar primeiro da reserva porque ali tem muita história e muita polêmica. A camisa da Argentina chega em tons roxos, em tons meio que degradê com flamas, né, ou chamas que vêm de baixo para cima da camisa e trazem um roxo, uma combinação de cores totalmente diferente daquilo que os torcedores argentinos estão acostumados. Segundo a Adidas, essa camisa foi criada com a intenção de celebrar e trazer a diversidade. O roxo, para quem não sabe, é uma cor que traz esse conceito de diversidade e dessa vez ela foi aplicada na camisa da Argentina no segundo modelo, na segunda versão, a camisa reserva que vai ser usada por Messi, Di Maria e tantos outros craques que estarão no Qatar. Então, diferente de tudo que a gente já viu nos últimos mundiais, onde as cores da camisa da seleção argentina era mais escura, um azul escuro, um preto até, né? Cores diferentes, um cinza. Dessa vez o roxo é predominante nesse modelo e traz de fato uma desconstrução de tudo aquilo que a gente estava acostumado a ver em termos de Argentina para a sua segunda camisa. Já na primeira camisa, a Argentina mantém aquele padrão de listras verticais azul e branco e traz ainda toda a evidência da sua bandeira através das cores albicelestes. Então aquela composição clássica, muito tradicional na camisa da Argentina bicampeã mundial, dessa vez vem de uma maneira muito sóbria, com linhas mais finas e linhas mais grossas, e na parte posterior traz algumas inscrições e algumas referências a toda a sua nacionalidade, a todo o amor que o argentino e o torcedor têm e identificação com a bandeira e com o seu próprio país. É certo que essa é a última chance que Messi e companhia tem para brilhar nos gramados mundiais e quem sabe ali trazer o terceiro título da seleção argentina. Hermanos para lá, hermanos para cá, a camisa da Argentina tá super bem acertada, uma camisa sóbria e uma camisa que traz de fato e resgata de fato toda a tradição de um futebol 2 vezes campeão mundial. Se por um lado camisa reserva tem polêmica, por outro lado, a camisa titular da Argentina é sóbria, mantém toda a sua tradição, todas as suas cores e vai para campo com muito peso de uma camisa que sabe o que é ser campeã mundial. Segunda camisa da Adidas para esse mundial, a gente traz a seleção mexicana, uma seleção tradicional com muita história presente durante todo o caminho da seleção brasileira nos últimos 2 mundiais. É fato que o México tem tradição, mas infelizmente nunca foi campeão mundial. É uma seleção cujo futebol mostra muito vigor, muita velocidade, muita técnica e, obviamente, quando a gente fala de camisa de futebol, a seleção mexicana tem um papel fundamental no portfólio da Adidas para esse Mundial do Qatar. Primeira delas, a gente vem para o escudo da seleção. Aquela tradicional águia que era percebido no escudo foi totalmente redesenhada, pensando para as atuais e futuras gerações. Traços mais finos, um design muito mais perceptível e muito mais moderno, a seleção mexicana ganha tons de modernidade para que a sua história possa ser reescrita e daqui para frente tudo aquilo que se pensa em futebol mexicano possa ser repensado.
Partindo desse princípio, a gente olha para a camisa. A camisa vem com muita história e tons muito mais leves ali. Quando a gente pega os tons de verdes e olha todos os detalhes que estão envolvidos nessa camisa, a gente logo percebe inscrições e detalhes que se conectam com a cultura mexicana. O dragão emplumado é um deus criado e um deus que dá a vida segundo a cultura mexicana, ou seja, tudo aquilo que a gente vê de detalhes e desenhos de alguma maneira se conectam com a história do povo mexicano e é reproduzido nessa camisa. Não diferente da versão titular, a versão reserva ela vem em tons brancos e detalhes vermelhos, trazendo todas as inscrições e todos os desenhos que fazem esses detalhes e essa cultura ter mais expressão ainda por todo o uniforme, criando de fato um visual único, um visual especial dentro de campo. E aí olhando toda a composição, camisa titular verde, camisa branco, meio off-white ali, a gente percebe que de fato a seleção mexicana vem para o Mundial, traz sua cultura e coloca para jogo tudo aquilo que a gente conhece e sabe bem de uma das seleções mais tradicionais das Copas do Mundo. Então a Adidas acerta a mão com um modelo tradicional verde e um modelo totalmente desconstruído e conectado com a cultura para essa seleção que espero nós e espero todos os torcedores não cruze o caminho do Brasil, porque apesar de ganhar do México, é muito difícil passar pelos hermanos mexicanos ali durante uma fase de mata-mata de Copa do Mundo. Sorte aos mexicanos e viva la vida com essa nova camisa do México desenhada pela Adidas e que vem para o Mundial do Qatar 2022 com muita pompa e com muito design envolvido. Do tic-tac ao futebol moderno, há uma seleção em reconstrução. A Espanha chega para esse Mundial com uma camisa que quer resgatar de fato o futebol que brilhou em 2010 e foi campeão do mundo com aquele time estrelado por Xavi, Iniesta, Sérgio Ramos e David Villa. A seleção espanhola, a Fúria, é uma seleção que vem se reconstruindo e traz jovens talentos como Gavi, como Pedri, como outros jogadores de clubes de menor expressão na Espanha para fazer novos tempos a esse futebol que conquistou o mundo e encantou gerações. Obviamente que a gente está falando de uma camisa tradicional. La Furia Roja vem com as 3 listras da Adidas de uma maneira totalmente sóbria, clássica, gola V, um tom de vermelho mais fechado e detalhes em azul. E outra seleção que também redesenhou seu escudo para esse Mundial e para essa janela de Copa do Mundo 2022. A Fúria deixa de lado toda aquela pompa de reinado, de conceito relacionado à monarquia e remodela o seu escudo, trazendo linhas mais finas e tons mais limpos para que se conecte com a camisa, para que atuais e futuras gerações de alguma maneira se identifiquem, mas ainda assim lembrando do grande futebol que foi jogado durante 2010 e quem sabe seja reproduzido nesse Mundial de 2022. É a Fúria, uma camisa tradicional, sem grandes considerações, sem grandes detalhes, mas que traz todo o peso da história de um futebol sempre presente, com chegada e com muita tradição para os mundiais. Olhando agora para o modelo 2 da Espanha, a gente sai um pouco desse tradicionalismo e pira um pouco no Art Deco, um movimento que foi muito presente ali na década de 80 e se é reproduzido nessa camisa da Espanha. Quando a gente olha os tons azuis dessa camisa da Espanha, com detalhes geométricos circulares, a gente logo percebe momentos ali dos anos 80 que resgatam essa arte cheia de vida, cheia de expressão e cheio de detalhes que de alguma maneira remetem a cidades como Barcelona, Madrid e um pouco desse modernismo espanhol tão forte e tão presente na cultura do seu povo. E não seria diferente para que a Adidas pudesse trazer todo esse movimento e colocasse na camisa da Fúria. Futebol, cultura e modernidade se conectam quando a gente fala de Espanha. É tudo muito misturado ali e relações e sentimentos que de alguma maneira se conectam com seus torcedores. Se no campo o futebol precisa ser mostrado para as futuras gerações, a partir dessa camisa, a Adidas entende e consegue decodificar tudo isso para se conectar com todo esse pessoal e todos esses fãs, todos esses fanáticos por futebol e pela seleção espanhola. Sorte para a Fúria, camisas legais e a Adidas fazendo seu papel de uma maneira muito bem feita e trazendo 2 modelos ali que se contrapõem, através da tradição e através do modernismo conectado com o passado e com a cultura. Acho que a Espanha, de fato, consegue acertar em 2 camisas bem legais para essa Copa do Mundo do Qatar 2022.
De Dragon Ball, Cavaleiros dos Zodíacos a Pokémon. É uma mistura de tudo, é uma mistura que dá um significado único, o mangá. E foi isso que a Adidas trouxe para as camisas do Japão para essa Copa do Mundo 2022. Quando a gente pensa em seleção japonesa, a gente pensa logo em visuais exóticos, camisas disruptivas e camisas que de alguma maneira se conectam com uma cultura vasta, uma cultura que traz tudo aquilo que a gente pode imaginar em termos de criatividade. E não foi diferente para esses modelos para a Copa do Catar. A Adidas traz o modelo 1 da camisa do Japão totalmente conectado com o mangá. E quando eu falo mangá, não foram nenhum desses três que eu citei para vocês. A gente está falando dos Super Campeões. Super Campeões foi um mangá que foi exibido durante a década de 90 e quem lembra ali do Oliver Tsubasa e toda a sua turma jogando e trazendo todo o espírito do futebol japonês, que fez muito sucesso aqui no Brasil. Obviamente que a camisa ela não traz todos os traços do mangá, mas ela remete muitas partes relacionadas ao seu design e ao seu estilo. Os japoneses vêm a campo com a camisa totalmente imponente, uma camisa que reproduz muito dos seus anseios e das suas vontades de quem sabe um dia ser campeão mundial e que toda essa história transmitida através dos Super Campeões de alguma maneira sejam expressados por seus jogadores nos gramados do Catar. Uma camisa sóbria, uma camisa como o Japão sempre fez e ao lado da Adidas consegue entregar. Particularmente sou muito suspeito para falar porque gosto de todas as camisas do Japão, acho que contando ali desde a época de ASICS, quando já fazia camisas com flamas em suas mangas, até a entrada da Adidas ali, quando começou a trazer camisas muito representativas para o seu povo e muito conectadas com a sua cultura. E para esse Mundial, camisa azul e camisa reserva com detalhes ali que de alguma maneira remetem a esses traços dos mangás, fazem de fato um contraponto muito legal e entregam uma história de consistência, de design e de muita solidez para uma seleção que de fato inspira e transpira o futebol com muita paixão. Adidas, Federação Japonesa e Mundial do Catar. Uma triangulação perfeita, onde tudo isso traz uma cultura e modelos que quando entrarem para campo de fato vão chamar a atenção por todo o seu conjunto. O azul tradicional através do modelo titular e o branco através do modelo reserva. Ambas com pequenos detalhes, pequenas alterações em seu layout em relação à versão anterior, mas que de alguma maneira expressam claramente todo um caminho muito claro do que a Adidas quer construir. Ponto positivo e tenho certeza que essa é uma das camisas mais bonitas desse Mundial. Tenho certeza disso. 4 vezes campeã mundial, detentora de um dos maiores placares de Copa do Mundo, não à toa a seleção do 7-1 chega com muita imponência e chega para mais um Mundial com a esperança de, quem sabe, equiparar em números de títulos a seleção brasileira. A gente está falando da Alemanha, isso mesmo, uma seleção que vem marcando época dentro do futebol mundial com seus times, os seus esquadrões e obviamente com todas as suas camisas que de alguma maneira se conectam fortemente com o design. Eu mesmo tô com um aqui que foi do título da seleção alemã de 1990. Essa camisa marcou época e a cada mundial a camisa da seleção alemã com suas cores vermelho, amarelo e preto se conectam e ficam no inconsciente de todos os torcedores e fãs do futebol. Para esse ano, a seleção alemã vem com imponência. O dourado, de maneira bem sutil, trabalha o escudo e alguns detalhes de todas as camisas. Tanto reserva como titular, eles trazem a imponência e trazem a tradição do futebol alemão. Camisa titular, detalhes em brancos e uma lista vertical preta muito mais larga, centralizando o seu escudo, o que traz uma imponência para todo esse modelo da camisa 1. Ou seja, a seleção alemã vem para jogo, vem para buscar título e já no uniforme já traz o dourado, sinalizando que as glórias do passado, as glórias que ficaram ali no Mundial de 2014 depois do 7-1, de alguma maneira eles querem resgatar isso para essa nova seleção totalmente renovada e com grandes nomes e tradicionais nomes ali como Thomas Müller, Toni Kroos e Manuel Neuer. Ou seja, a espinha dorsal de uma seleção campeã mundial ainda se mantém, mas com jovens talentos vindo e colocando para jogo toda essa tradição do futebol alemão. Camisa titular branca e preta, linha vertical, escudo centralizado, a gente já viu essa história. Então cabe às outras seleções neutralizarem tudo aquilo que a seleção alemã
busca para esse Mundial do Catar. Porém, quando a gente olha para o uniforme 2, o uniforme reserva, o vermelho é predominante com detalhes em preto, uma mescla, um uniforme, cara, imponente, um uniforme diferente. E gosto desse uniforme porque ele de alguma maneira resgata muito a tradição daquilo que foram os uniformes reservas da Alemanha durante as Copas do Mundo ali dos anos 80 e um pouco dos anos 90. Normalmente a gente está acostumado que o uniforme 2 da Alemanha é verde e nesse Mundial a Alemanha veio de forma diferente. Se a gente lembrar na Copa de 2010, o uniforme 2 da Alemanha era totalmente preto com detalhes em vermelho. Então isso de alguma maneira se conecta com aquele Mundial e traz de novo, através do dourado, toda essa imponência que a seleção tetracampeã mundial quer levar para os gramados do Catar. Ou seja, 2 uniformes muito bem acertados, 2 camisas que de alguma maneira, dependendo de como a Alemanha estiver dentro de campo, serão marcados e ficarão marcados no inconsciente dos grandes fãs do futebol. São camisas bonitas, camisas super bem acertadas e, obviamente, considerando de onde a Adidas é, da Alemanha, a sua principal seleção com 4 títulos, foi um trabalho feito com muito bom gosto, com muito detalhe e com muito carinho, para quem sabe aí a 5ª estrela dos alemães possa brilhar e aí para o ano de 2023 a gente tem ali mais uma pentacampeã do mundo com a Alemanha e o Brasil liderando esse ranking. Vamos lá, é muito para se esperar. 5 seleções da Adidas que têm destaque já foram lançadas e estão no mercado brasileiro aí com suas camisas titular e reserva. Bom, galera, é isso. Se vocês curtiram, links aqui na descrição de todas essas camisas que a gente falou, Alemanha, Argentina, Espanha, Japão e México, já estão disponíveis aqui no mercado brasileiro e em breve estarão aí desfilando pelos gramados do Catar. Então se você curtiu esse vídeo, se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, comenta e fala pra gente qual camisa você mais curtiu dessas 5 que a Adidas lançou para o Mundial do Catar. É super importante a gente poder ouvir um pouco da opinião de vocês e compartilhar um pouco das ideias e também das opiniões de qual seleção pode ser campeã, qual camisa vai ser a mais bonita para esse Mundial. Tamo junto e vale lembrar também que a gente tem lá o Futebol Live TV no Instagram, onde a gente traz conteúdo sobre os principais lançamentos do mercado do futebol e tudo aquilo que acontece em torno dos produtos que são lançados, camisas, chuteiras, bolas e tudo mais. Valeu, até a próxima!